Capítulo 2. Estávamos todos no pátio. 2 cavalos estavam selados, pronto para a jornada até Brasov, onde papai continuaria a viagem numa carruagem. Gabriel iria também e ficaria ao seu lado durante todo o inverno, cuidando dele. Nosso faz-tudo, Dorin, fora para o casamento da irmã em Tara Romaneasca e não estaria de volta por algum tempo. Com isso, Piscul Dracului ia se tornar uma casa de mulheres, com exceção do robusto Petro. Tio Nicolai e César haviam descido de Varful para se despedir de papai. Ambos vestiam capes de pele de carneiro, pesadas luvas de lã e longas capas de pele sobre as roupas simples que usavam para trabalhar. Tio Nicolai estava sorrindo e seu rosto barbado irradiava confiança. Talvez ele estivesse fingindo alegria pelo bem de papai, mas aquilo me tranquilizava. Tio Nicolai sempre fora bondoso comigo e com minhas irmãs, e sempre tinha uma piada para contar, um elogio a fazer e bolsos cheios de guloseimas que apareciam magicamente quando uma de nós estava triste ou encabulada. Agora que eu e Tati éramos quase mulheres, ele não usava mais nossos apelidos ao se dirigir a nós, conseguindo ser cortês e afetuoso ao mesmo tempo. Tatiana, Gênica, vocês sabem que a nossa casa sempre estará aberta para vocês e suas irmãs. Por favor, falem comigo. Bogdan ou César, se tiverem qualquer problema, queremos ajudar em tudo que podemos. Vou cuidar de sua parte do negócio, tio Theodor, disse César para papai, que ficara subitamente quieto agora que sua partida era iminente. César tinha 18 anos. Ele era tão alto quanto tio Nicolai e bem mais forte, e tinha uma barba curta e bem cuidada e sobrancelhas marcantes. Não era uma pessoa fácil de se gostar, e sua transformação de menino em homem parecia tê-lo piorado. Eu havia tentado ser sua amiga, pois achava que era minha obrigação. Quando éramos pequenos, ele salvara minha vida. É claro que eu vou supervisionar o trabalho de César, disse tio Nicolai, ao ver a expressão de dúvida de papai. Será uma boa experiência para ele. Vou cuidar das contas, eu disse. Não preciso que ninguém me ajude. Elas estão todas em ordem. Na verdade, eu acho até que posso cuidar de tudo. É trabalho demais para uma menina. César começou a dizer. Gostaria de falar a sós com cada uma das minhas filhas por um momento, disse papai. Você primeiro, Jenna. Nicolai? Tio Nicolai assentiu e afastou-se, levando César. Minhas irmãs estavam na escadaria em frente à entrada principal do castelo, com Florica e Petro logo atrás. Embora minhas irmãs estivessem exaustas e quase adormecidas, era claro para mim que estavam se forçando para não chorar. Um vento gelado vinha da floresta, um mensageiro do inverno. Debaixo dos pinheiros tudo era silêncio. Bem, Jenna, disse papai, baixo para que os outros não pudessem escutar. Creio que César tem uma certa dose de razão. Isso é muita responsabilidade e você só tem 15 anos. Tem certeza de que entendeu tudo o que eu expliquei sobre os fundos e o carregamento de Salem que vai chegar? Deixei dinheiro suficiente para os gastos da casa até a primavera, mas se alguma coisa inesperada acontecer... Por favor, não se preocupe conosco, papai, disse colocando a mão sobre o braço dele e percebendo que tinha a aparência pálida e arrasada por debaixo de todas aquelas camadas de roupas de inverno. Sei muito bem que devo manter o dinheiro do negócio e o dinheiro da casa separados e entendo tudo dos registros. As meninas vão me ajudar com o carregamento e Ivan pode trazer alguns homens da aldeia se nós precisarmos de gente para guardar os itens mais pesados. Ivan, neto de Florica e Petro, tinha uma pequena fazenda ali perto. Nós vamos ficar bem, garanti. Tati não entende tanto de negócios quanto você, Jenna. Ela pode ficar cuidando das meninas mais novas. Faz isso muito bem, desde que a Bianca se foi. E você também faz, é claro. Vocês são boas filhas. Nós sabíamos que papai jamais se casaria de novo. Toda vez que ele falava em mamãe, o amor que sentia por ela ficava evidente em cada palavra. Obrigada, papai. Ah, eu não ia chorar de jeito nenhum.
Ia ser forte e dar o exemplo para minhas irmãs. Talvez fosse melhor que você evitasse ir até a floresta durante o inverno, disse papai com carinho. Ele não nos proibia de nada, apenas dava sugestões. Sei que você e esse sapo adoram aventuras, mas agora que é um pouco mais velha, talvez pudesse obedecer mais às regras dos outros, pelo menos até que eu volte para casa. Minha maneira de criar vocês é considerada excêntrica aqui na região. O povo já acha que eu lhes dou responsabilidades demais. Melhor não dar mais o que falar enquanto eu estiver fora. Odiaria que essas fofocas magoassem vocês. Se tiverem dúvidas sobre como deve se comportar, sempre pode perguntar à sua tia Bogdana. Vou tentar, papai. Mas nós dois sabíamos que eu não conseguiria ficar longe da floresta, assim como não conseguiria deixar de expressar minhas opiniões quando achava que estava certa. Você não pode estar falando sério. E nossos piqueniques? E as panquecas de espirra d'água? Disse Goku. Psiu, sussurrei de volta. Chegara a hora de dizer adeus. Consegui beijar papai nas suas bochechas sem deixar minhas lágrimas rolarem, e então me afastei para permitir que minhas irmãs se despedissem. Acariciei a pele fria e úmida de Goku, tirando-a de meu ombro e colocando em meu bolso. César me observava. Já é quase inverno, murmurei. Está frio demais para fazer piquenique. Depois que papai e Gabriel partiram, nós 5 queríamos voltar para a cama e recuperar o sono perdido, ou então simplesmente ficar em paz, pensando como a vida podia mudar da noite para o dia e como podia ser difícil lidar com ela. Mas tio Nicolai e César tinham feito a gentileza de atravessar a floresta para dizer adeus a papai, e nós precisávamos convidá-los para beber algo. Usamos a cozinha, que era grande, quente e acolhedora, embora fosse informal. O chão era de azulejos vermelhos e nas paredes havia tapeçarias de lãs feita pela própria Florica, listradas ou com estampas de árvores e flores. O fogo estava aceso no fogão, pois Florica já fizera 2 fornadas de tortas naquela manhã. Eu adorava esse cômodo cheio de cheiros deliciosos e cores vívidas. Piscul Dracului era um labirinto enorme e gelado, com escadarias tortuosas, quartos em formatos estranhos, parapeitos perigosos e corredores gigantescos. Eu também adorava a estranheza e as surpresas do lugar, mas a cozinha de Florica era seu verdadeiro coração. Quando criança, eu me sentira segura lá. Florica jamais fora uma mãe para nós, mas tornara-se nossa amiga e confidente. Era uma mulher fornida que usava seus cabelos grisalhos num coque bem apertado, e a maneira como nos tratava misturava o respeito que uma empregada deve às suas jovens patroas e a disciplina gentil de uma gata-mãe cuidando de uma ninhada de gatinhos bagunceiros. Nossos convidados se sentaram na enorme mesa da cozinha, que brilhava devido à limpeza diária de Florica. Petro já escapara dali, murmurando que ia cuidar das ovelhas. Como a maioria dos homens do vale, ele não sabia como se comportar diante de visitas. Devo tirar a última fornada de tortas, Florica? Perguntou Tati, escondendo um bocejo. Florica assentiu e ela tirou a bandeja de dentro do fogão de azulejos azuis, com as mãos protegidas por um tecido grosso e as bochechas coradas pelo calor. Tati estava com os cabelos pretos trançados e presos no topo da cabeça. E estava linda, apesar de usar apenas um vestido simples e um avental. As tortas exalavam um cheiro saudável de nozes. Gogu surgiu de dentro do meu bolso, cheirando o ar. Você parece estar bem preparada para o inverno, Florica, comentou tio Nicolai. Havia dúzias de fileiras de alho pendurado nas vigas da cozinha, com punhados de ervas e guirlandas de pequenas cebolas. Os seres da noite não iam visitar Piscul Dracului naquele inverno se dependesse de Florica. Estamos com um bom suprimento de queijo e carne salgada este ano, continuou tio Nicolai. Se precisarem de qualquer coisa, meninas, é só avisar. Tanto Piscul Dracului quanto o Varfu tinham estoques nos quais provisões como aqueles dias podiam ser guardadas ao longo de meses e meses, enquanto o tempo permanecesse frio. Era uma das vantagens de se viver nas montanhas, onde o inverno era rigoroso e demorava muito para ir embora. Muito obrigada, tio, disse Tati. Gostaria de comer um pedaço de torta?
E você, César? Jenna, esse sapo está comendo minha melhor geleia de ameixa, disse Florica. Gogu escapulira do meu bolso e estava se aproximando de um pote de geleia em pulos bem pequenos, como se achasse que dessa forma ninguém iria perceber. Peguei-o tentando chamar o mínimo de atenção possível e coloquei-o de volta no bolso. Você ainda tem esse sapo? Perguntou César, franzindo o senho. Vi logo que ele ia começar a fazer um de seus discursos sobre como um sapo era uma péssima escolha de animal de estimação para uma jovem de boa família. Eu não tinha qualquer resposta para dar, porque não saberia explicar exatamente o que Goku era. Só sabia que animal de estimação era uma palavra terrivelmente inadequada para descrever meu mais querido amigo e conselheiro. Por isso achei que devia mudar de assunto. Onde está Paula? Perguntei. As outras estavam todas ali. Estela se escondera num cantinho perto do fogão e parecia estar mais dormindo do que acordada. Ela está escrevendo, respondeu Tati. Está completando algum dever para Padre Sando. Foi lá para cima assim que papai foi embora. Yulia, vá buscá-la, por favor. Nossas xícaras de café haviam sido feitas em Veneza e eram muito bonitas. Eu vira tanto o tio Nicolai quanto César examinando-as com um olhar crítico dos verdadeiros mercadores. Haviam 8 delas, cada uma de vidro de uma cor diferente e com alças de prata, trabalhada na forma de borboletas e flores. Quanto ao café em si, era turco. Os turcos dominavam a Transilvânia e eram vistos com antipatia por muitos, pois sua presença entre nós fora marcada por conflitos, mas seus regentes não eram piores ou melhores do que outros que haviam comandado nosso país no passado. Papai dizia que a cultura turca era muito refinada e que os turcos davam excelentes sócios no comércio de mercadorias, contanto que soubesse lidar com eles. Ele trazia coisas lindas de suas viagens após ter comercializado com eles. Tapetes de seda de Pérsia, cujos intricados desenhos de flores e ornamentos pareciam ganhar vida, instrumentos musicais com acabamentos perfeitos e caixas misteriosas com tampas de dobradiças e compartimentos secretos, decoradas com figuras marchetadas. Nós não bebíamos café com frequência, pois papai acreditava que era perigoso exagerar nos prazeres da vida. Mas aquela despedida justificava uma guloseima. Gogu não devia beber café, pois ficava muito inquieto quando o fazia. Mas Júlia colocara um pires verde ao lado da minha xícara só para ele. Comecei a servir o líquido preto e denso da cafeteira, torcendo para não estar cansada a ponto de derramá-lo no colo de alguém. Estava lutando para não chorar. Eu teria trocado o suprimento de guloseimas de uma vida inteira para ter papai ali conosco, bem de saúde, sentado à mesa da cozinha, contando uma história sobre algum lugar exótico que visitara e sobre as pessoas intrigantes que conhecera. Trocaria todo o café e todas as tortas do mundo por um sorriso dele. Assim que Paula e Yulia voltaram e se sentaram, César começou o interrogatório. Contaram para mim que você estava escrevendo, Paula, disse ele com um tom gentil. Cartas? Não. Estava fazendo um dever, respondeu Paula, que adorava falar sobre seus estudos. É sobre invasões históricas do Planalto da Transilvânia. Conte mais sobre ele, pediu César. Aproveitei que meu primo estava prestando atenção em Paula para colocar um pouco do meu café no pires de Gogu. Você deve saber que o nome Transilvânia significa terra além da floresta, em latim, disse Paula, dando golinhos de café. Ela sempre conseguia bebê-lo muito quente. A floresta ajudou a salvar o povo dessa área muitas vezes ao longo dos séculos, sabia? Nas regiões mais baixas, as cidades e aldeias foram conquistadas e pilhadas por um invasor atrás do outro. Mas aqui no Planalto, o povo se escondia na floresta quando os ouvia chegando, e os exércitos não conseguiam encontrá-los. Interessante, disse César, um pouco irritado. Tentei avisar Paula com o olhar, mas ela não estava olhando, falando animadamente com o nosso primo. As pessoas têm medo da floresta, é claro, continuou ela. Existem tantas histórias estranhas sobre ela, mas eu acho que a floresta abriga e protege a gente.
Ai, Dina, você me deu um chute? Encarei Paula, que logo se calou. Costi já morrera há muito tempo, mas esse não era um assunto apropriado para se discutir com César ou com o pai dele. No entanto, tio Nicolai parecia bem tranquilo. Estava começando a comer seu segundo pedaço de torta. Esta terra já passou por tempos difíceis, disse Florica. Minha avó contava histórias de arrepiar os cabelos da gente. Abriga e protege, repetiu César com as mãos cerradas em punhos, fazendo com que aquele cômodo alegre subitamente parecesse estar cheio de sombras. De jeito nenhum. Enfeitiça e destrói. É isso que essa floresta faz. Você não pode ter se esquecido do que aconteceu com Costi, Paula. O fato de César ter usado o nome inteiro de Costi e não seu apelido mostrava o quanto ele estava zangado. A própria Jenna quase se afogou naquele dia, continuou ele. O vale tem centenas de outras histórias parecidas com essas. Centenas de outras crianças já foram perdidas. Centenas de viajantes entraram na floresta de Piscu Dracului e jamais foram vistos novamente. Só os nomes das criaturas que vivem nessa floresta já me dão calafrios. Licantropos, trasgos, bruxas, os seres da noite. Gogu esvaziara o pires e agora estava agachado ali ao lado, tremendo. Não confio nele, Dina. Ele me deixa nervoso. É o café que te deixa nervoso, murmurei. O quê? Perguntou César, penetrando-me com seu olhar. Nada. Dizer que a floresta é um santuário é quase um sacrilégio, afirmou César. Todo mundo sabe que a floresta daqui é um lugar muito perigoso, cheio de presenças do outro mundo. Florica concordaria comigo, tenho certeza. O povo diz mesmo que é perigoso, senhor César, disse Florica. Mas acho que é mais o jeito da gente olhar para as coisas. É preciso devolver o que a gente pega. Sempre me pareceu que se a gente respeita, é respeitado em troca, mesmo quando se trata dos seres que o senhor mencionou. Florica disse algo muito sábio, declarou tio Nicolai, e me parece que Paula está sabendo bastante história. Preciso discordar do senhor, papai, disse César com expressão dura. Aquele olhar era familiar, e eu não gostava nada dele. Quando César ficava de mau humor, nada o apaziguava. Onde sua irmã aprendeu essas teorias, Tatiana? Tati olhou surpresa, com meio pedaço de torta suspenso no meio do caminho até sua boca. Posso responder por mim mesma, disse Paula, com a voz tranquila, embora estivesse com os braços cruzados de forma beligerante. Eu e Padre Sandu já discutimos muito o assunto. Como ele é um padre da Igreja Ortodoxa, você não pode dizer que suas lições são sacrilégias. São sobre pessoas de verdade se refugiando na floresta. Existem documentos. Por favor, me deem licença, meninas, disse tio Nicolai com um sorriso, levantando-se da mesa. Vou falar com Petro antes de ir embora. César, não demore. Temos trabalho a fazer em casa. Se ele achara que ia acalmar a tempestade daquela maneira, não foi bem sucedido. Assim que tio Nicolai deixou a cozinha, César recomeçou. Isso precisa acabar agora, disse ele com um ar tão sério quanto o de um juiz, antes que um mal maior seja feito. O que você quer dizer? Disse Tati, olhando-o atônita. Essas aulas, essas visitas do padre, história, filosofia, grego, a maioria dos homens passa muito bem sem saber essas coisas, e uma mulher não pode acreditar que irá compreendê-las. Isso está fazendo Paula ter ideias perigosas. Na minha opinião, tio Teodoro cometeu um erro lamentável ao permitir essas lições. Um silêncio tomou conta da cozinha. Paula ficou com um rosto muito vermelho e todas nós encaramos César, horrorizadas. Tati foi quem se recuperou primeiro. Papai confiou o bem-estar de nossas irmãs mais novas a mim e a Jenna, César, disse calmamente. Não é um momento oportuno para começar a questionar as decisões dele. Afinal, ele acabou de partir e creio que devo lembrá-lo de que não é tão mais velho do que eu,
Não cabe a você decidir o que fazer. Além disso, há um propósito na educação de Paula, resolvi acrescentar. Como não temos irmãos, papai vai precisar que ajudemos com os negócios conforme formos ficando mais velhas. As línguas que Paula está aprendendo serão muito úteis. A história ajuda as pessoas a não cometerem os mesmos erros sempre. E a geografia ajuda um mercador a encontrar novos mercados antes dos outros. Entendo, disse César friamente. Então seu pai não vê problema algum com a opinião de Paula de que bruxas, licantropos e sugadores de sangue são criaturas amistosas que só querem ajudar. Como você sentiria se Estela entrasse nessa benevolente floresta um dia e fosse destroçada por alguma fera monstruosa? E se ela se tornasse uma presa de draguta? De que valeria todo esse conhecimento? Imaginei minha irmã menor de vestido rosa, dançando debaixo das árvores de clareira de Ileana, com seu grupo de amiguinhos radiante. Pensei nos seres da noite. César estava certo e errado ao mesmo tempo. Uma pessoa não podia compreender o outro reino se jamais houvesse estado lá e visto o quanto era belo, o quanto era mágico e precioso. Sim, era perigoso também, mas para lidar com ele bastava colocar a sabedoria de Florica em prática, respeitar para ser respeitado e estar sempre em alerta. Nosso primo não era a única pessoa do vale a agir daquela maneira. Muitos acreditavam que o outro reino era um lugar do demônio, cheio de presas cujo único propósito era destruir os homens. Os limites da floresta eram repletos de crucifixo, e nas árvores haviam inúmeros amuletos pendurados. César, se não concorda com a decisão de papai, por favor, faça a gentileza de esperar até que ele volte de Constanta, e então fale com ele pessoalmente, disse tentando manter minha voz tranquila. Obriguei-me a sorrir para ele, ignorando a raiva em seus olhos. César assentiu, mas ainda estava furioso. Então ele pegou minha mão e levou até os lábios, deixando-me tão espantada que eu não soube como reagir. Yulia teve um ataque de riso nervoso. Gogu deu-me um enorme pulo, mirando o meu ombro, mas passando pelo menos 1 metro acima dele. Ele aterrissou com um estrondo numa mesinha de carvalho, deslizou por ela e bateu com tudo na parede. Num segundo eu estava de pé, aninhando-o entre minhas mãos. Podia sentir o coraçãozinho dele batendo como um tambor em miniatura. Seu corpo estava tenso de indignação, mas apenas seu orgulho parecia estar ferido. Há algo muito estranho nessa criatura, disse César, observando Gogu atentamente. Isso só serve para ilustrar meu ponto de vista. Um lugar onde uma criança pode encontrar um animal excêntrico como esse sapo não é seguro. Não é um reino benigno de suas teorias. Paula, o ideal seria que a floresta em torno de Varfu e de Piscu Dracului fosse derrubada por completo. Talvez ele não tenha percebido nossas caras de horror abjeto, pois seguiu em frente sem pestanejar. Isso manteria essas presenças que mencionei longe de nossas casas, além de abrir uma área maior para o pasto. Os pastores não gostam de subir até aqui, nem para vir até os pastos, e têm boas razões. Com isso, a face oriente da montanha é completamente desperdiçada. Uma enorme clareira. Isso eu gostaria de ver. Quanto a esse sapo, deveria se livrar dele, Jenna. Você já é quase uma mulher. Se quer tanto ter um bichinho, e eu sei bem que as mulheres adoram esse tipo de coisa, deveria ter um gato ou um terrier. Seriam bem mais apropriados. Posso arrumar um para você. Essa criatura é peculiar. Não consegui pensar em nenhuma resposta. Estava acostumada com a antipatia que César sentia por Gogu, sentimento que ficara mais forte conforme eu ia crescendo. Quanto à floresta e seus habitantes, havia um motivo pelo qual César os temia tanto, um motivo que fazia sentido para todos os que jamais haviam tido o privilégio de conhecer outro reino. Tia Bogdana gosta de tortas, não gosta? Perguntei alegremente, querendo falar em outra coisa. Florica, pode embrulhar um
pedaço de torta para o César levar para casa? Vou levá-lo até a porta. Quando estávamos indo encontrar tio Nicolai, César estacou no corredor com os braços cruzados e o rosto escondido pelas sombras. Jenna? Sim. Você está zangada, não está? Não, César. Não concordo com o que você pensa, mas isso não quer dizer que esteja zangada. É difícil ficar zangada com alguém que já salvou sua vida. Quando você fala de Costi, eu vejo a cena como se tivesse acontecido ontem. O rosto de César se endureceu e seus olhos pretos ficaram ainda mais escuros. Eu também, Jenna. Gostaria que a imagem desaparecesse, mas não. 10 anos. Sonho com isso todas as noites. Não consigo esquecer. Foi um acidente, disse, lembrando da superfície pálida da água morta e do terror de flutuar para longe da margem, cada vez mais para longe, no dia em que uma brincadeira maravilhosa se transformara numa monstruosa realidade. Não foi culpa de ninguém. Foi terrível, mas você precisa seguir em frente. Quando eu estiver destruído todas essas criaturas, quando tiver acabado com seu mundo e pisado nos pedaços, então seguirei em frente, afirmou César com palavras que envolveram meu coração com dedos gélidos. Mesmo que fizesse tudo isso, não traria Costi de volta. Não era a primeira vez que tínhamos aquela discussão. Quanto mais falávamos sobre isso, mais longe de mudar de ideia César parecia. 10 anos era muito tempo. O tempo não deveria curar as feridas. Parecia-me que César ficava mais triste e mais furioso a cada ano que passava. Odiar as pessoas não resolve nada. Preciso ir, disse ele abruptamente. Adeus, Jenna. Até logo, César. Vejo você na igreja. Taur e Elelor sempre fora proibido, mas as crianças adoram lugares proibidos, especialmente quando eles ficam no meio de uma floresta misteriosa, onde várias brincadeiras fantásticas podem ser organizadas, brincadeiras que duram de manhã até a noite e que renascem no dia seguinte, nas noites de lua cheia. O lago se transformava numa fronteira onde todas as fragrâncias eram mais fortes e todas as visões eram mais nítidas, num lugar onde cada som era maravilhoso. Cruzar o elo brilhante fazia com que nossos sentidos se despertassem de uma forma que seria impossível no mundo humano, mas não podia ser lua cheia todas as noites. No entanto, Gogu e eu amávamos a floresta e visitávamos o lago mesmo em dias normais, embora ficássemos a uma distância segura da água. Eu não me esquecera da tristeza de meu amigo quando papai pedira que não fizéssemos mais piqueniques. Decidi que, em vez de recuperar o sono, nós passaríamos o resto do dia numa última expedição ao lago, antes que o tempo ficasse frio demais. Aos olhos do mundo, talvez eu já fosse velha demais para essas aventuras, mas Gogu e eu precisávamos do nosso ritual favorito, e eu já estava chateada demais com a partida de papai para suportar que meu sapo ficasse zangado comigo. Além do mais, quem no mundo é velho demais para um piquenique? Era uma longa caminhada, principalmente no frio, quando chegamos ao nosso lugar preferido. Uma caverninha ao lado de um córrego que ficava no topo de uma colina perto do água morta. Eu tirei os objetos de dentro de uma sacola que trouxera, então fiz uma fogueira e 2 panquecas, uma pequena para Gugu e uma um pouco maior para mim. Não sentira vontade de comer as tortas de Florica, mas estava com fome agora. Coloquei algumas espigas d'água de enfeite sobre minhas obras de arte e chamei Gogu, esforçando-me para não falar muito alto. De vez em quando, os mais ousados habitantes do outro reino se aventuravam pelo mundo dos humanos. Eles tinham seus próprios portais. Os anões andavam para lá e para cá o tempo todo, e Draguda também, se os boatos sobre ela fossem verdade.
Talvez ela estivesse nos observando naquele momento. César tinha certeza que fora a bruxa quem arrastara Costi para dentro d'água naquele dia terrível, quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Se Draguta houvesse tido coragem de fazer isso, então seria capaz de tudo. E se havia alguma chance de ela estar ali por perto, seria uma tolice minha não me cuidar. Ande logo, Gogo, as panquecas vão esfriar. Gogo estava explorando um monte de folhas. Era outono e havia uma grossa camada delas sobre a terra, cheia de insetos de todos os tipos e de cogumelos que pareciam formar excêntricos castelos em miniatura. Gogo viu um bichinho suculento, olhou-me com rabo de olhos e pescou-o com a língua. Nós tínhamos um pacto para momentos como esse. Eu fingia que não estava vendo e Gogo fingia que não sabia que eu estava. Um segundo depois, ele veio cheirar as panquecas. Eu não tinha dúvida de que Gogo era um habitante do outro reino, que viera para o nosso mundo por acaso. O comportamento dele não era nada parecido com um dos sapos normais, sendo que seu entusiasmo por comida de gente era só uma pequena parcela disso. Eu tentara deixá-lo lá de volta, algumas vezes quando era mais nova, embora no fundo quisesse desesperadamente ficar com ele. Por 3 luas cheias seguidas, eu sugerira que Gugu ficasse na clareira das danças, mas, quando voltara para casa, ele insistira em vir também, empoleirado em meu ombro como sempre. Uma vez, tentei largá-lo na floresta para que ele voltasse sozinho para o outro reino, mas foi só uma vez. Eu me afastara enquanto ele estava nadando no córrego, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Após algum tempo, ele viera pulando atrás de mim, repreendendo-me com a sua voz silenciosa. Você me abandonou, Dina. Eu sabia que jamais poderia fazer aquilo de novo. O dia está estranho hoje, Gogo, disse quando começamos a comer, como se uma nova etapa de nossas vidas estivesse começando. Não sei o que significa, sinto como se fosse algo mais amplo do que a partida de papai e o fato de termos de nos cuidar sozinhas. Agora César estava diferente. Ele nunca falou aquelas coisas na frente de tio Nicolai antes. Nunca agiu como se fosse mais esperto do que o próprio pai ou do que o nosso pai. E estava tão zangado. Ele tem estado sempre zangado ultimamente. Fico imaginando se um dia César vai mesmo fazer o que disse. Será que ele poderia destruir o outro reino? Será que o ódio daria a um homem comum poder suficiente para isso? Não perca tempo pensando nele, como sua panqueca. Foi bem ali que aconteceu. Bem ali, perto daquela ilhota com os vidoeiros, foi onde Costi se afogou. Esquecida do piquenique, eu observei a margem do Água Morta, revivendo o dia terrível em que eu e César tínhamos conseguido esquecer. Após 10 anos inteiros, 3 crianças estavam correndo pela floresta. Na frente vinha Costi, o favorito dos pais, um líder nato, embora tivesse apenas 10 anos de idade, arrogante e impetuoso. Era o primeiro dia de suas férias, que durariam 1 mês, e ele estava determinado a aproveitá-las o máximo que pudesse. Costi liderava uma pequena expedição para um lugar proibido, onde uma brincadeira especial seria feita, com um rosto iluminado de excitação. Através dele vinha César, um menino apático de 8 anos que tentava acompanhar o passo do irmão, observando com olhos sérios e inundados de adoração, e aos pulos bem lá atrás, com o peito arfante e o coração quase estourando de emoção por estar numa aventura secreta com os meninos mais velhos, estava eu aos 5 anos de idade, correndo o risco de tropeçar nos meus próprios pés ao atravessar a floresta o mais rápido que podia. A brincadeira se chamava Rei do Lago. Os meninos sempre falavam nela, mas essa era a primeira vez que me deixavam participar. Tati e eu estávamos hospedadas em Varfu e papai estava fora numa viagem de negócios. Tia Bogdana ia ajudar Tati a fazer uma boneca. Nós precisamos de uma princesa, dissera Costi mais cedo, quando ainda estávamos em casa, ou de uma rainha.
Nunca precisamos de uma antes, respondera César desconfiado. Posso ser a princesa. Eu afirmara isso com toda a coragem que conseguia reunir e não era muita. Aos meus olhos, Costi era um deus. Eu mal ousava abrir a boca quando ele estava por perto. César estava sempre preocupado em impressionar o irmão mais velho e não tinha tempo para mim, mas aquela oportunidade extraordinária me tornara ousada. Ou a rainha, completei. Você precisa ter uma roupa especial, disse César com desprezo. Costi tem um anel, tem uma capa. Você não pode brincar se não tiver uma roupa especial. Eu tenho uma coroa. Eu a fizera no dia anterior, após ter ouvido os meninos planejando a expedição. Por via das dúvidas, levara o dia todo construindo com cola, alfinetes, aramas, continhas coloridas e pedaços de fita da caixa de costura de tia Bogdana. Era a coroa mais bonita do mundo, prateada e cintilante. Uma coroa está bom, admira César. Costi me olhava de cima a baixo. Ele era muito alto e era impossível esquecer que tinha o dobro da minha idade. Você vai conseguir acompanhar a gente, majestade? Perguntou ele, esforçando-se para não rir. Claro que sim, respondi, levantando o queixo e usando toda a autoconfiança de que dispunha. Era tudo teatro, mas dera certo. Então, muito bem. Costi dera sua permissão casualmente. Tremendo de emoção, eu pegara a minha coroa e uma concha de retalhos de minha cama que daria uma capa bem colorida para uma monarca e seguira meus primos mais velhos para dentro da floresta. Costi estava com seu anel de família, um enorme anel de prata que ele ganhara no dia de seu batizado por ser o filho mais velho e futuro dono de Varfum. Eu sabia que só lhe era permitido usá-lo em ocasiões especiais e que devia passar o resto do tempo bem guardado. César usava uma capa roxa de seda, debruada de pele, muito imponente. Regiamente vestidos, chegamos à margem de Taur-e-Lelor, onde os salgueiros se debruçavam sobre a água como os cabelos longos de dríades melancólicas. Porque o lago cintilava tanto se o sol mal penetrava aquele abrigo de pinheiros altos e sombrios? Havia ilhotas aqui e ali, por toda a superfície. Uma delas era coberta por um tapete de flores rosas, amarelas, roxas e azuis, e em seu ponto mais alto havia uma floresta de vidroeiros em miniatura, sendo que cada árvore era apenas um pouco mais alta que eu aos 5 anos. A magia da ilha me envolveu assim que eu olhei para ela. Mas, para o meio do lago, a névoa cobria toda a água. Imaginei ver figuras dentro da neblina, dragões, fadas, monstros. Meu coração batia forte e não era apenas devido ao esforço de acompanhar os meninos. Costi e César já haviam estado ali muitas vezes e sua brincadeira tinha regras firmemente estabelecidas. Ela começava com diversas competições que seriam impossíveis para alguém do meu tamanho vencer. Fiz o melhor que pude. Corri, escalei, balancei-me numa corda amarrada a uma árvore, fiz uma fogueira. Os dois tinham um tesouro de objetos úteis escondidos na floresta, guardado numa caixa amarrada com um barbante. Espiei lá dentro, esperando encontrar maravilhas, mas só vi uma pederneira, uma faca afiada, um cobertor dobrado e uma bola de barbante. E eles tinham uma jangada também, que haviam construído sozinhos no verão anterior e que tinham amarrada a um salgueiro, escondida sobre algumas samambaias. Fiquei muito impressionada ao descobrir que meus primos tinham ousado entrar no Água Morta. Apesar de ter só 5 anos, eu já ouvira as histórias sobre o lago. Última corrida, declarou Costi, que já ganhara quase todas as competições por ser mais ágil e rápido que o irmão, além de ser mais seguro de si. Jenna, corra o mais rápido que puder até aquele carvalho grande. Vamos contar até 10 e então vamos correr atrás de você. Quem a pegar primeiro, ganha. Pronta? 1, 2, 3, já!
Sem ter tempo para me dar conta do que quanto aquilo era injusto, eu corri. Fiz o melhor que eu pude, com uma das mãos segurando a coroa para que ela não caísse e a segunda mantendo a capa de retalhos junto ao corpo. O chão era irregular, cheio de pedregulhos e rachaduras. Eu corria, mas o carvalho parecia ficar cada vez mais longe. Costi estava rindo ao se aproximar de mim, vindo atrás de sua presa com passos muito rápidos. César fora deixado para trás. Vi as águas de Taur e Elelor num relance e elas eram apenas um borrão brilhante. As árvores sombrias pareciam as fechar sobre mim. De repente, fiquei apavorada. Podia ouvir a respiração de Costi e pareceu-me que aquele era o ruído de um monstro prestes a me alcançar e me destroçar. Minhas pernas pareciam se mover cada vez mais lentamente, embora eu tivesse e tentasse acelerar cada vez mais, como se estivesse atravessando um pântano. Meus olhos se encheram de lágrimas, tropecei e caí, batendo o rosto numa raiz de árvore. E então, ali estava Costi, agarrando-me pelos braços e gritando num tom triunfal: Peguei! Ganhei! Eu escolho primeiro. César aproximou-se ofegante. Jenna está chorando, observou ele. Ah, disse Costi, largando-me abruptamente. Tudo bem, Jenna? Perguntou, ao menos fazendo um esforço para ser preocupado. Tome, disse César, tirando um lenço do bolso. Eu me sentei no chão e assoei o nariz. Escolhe o que primeiro? Perguntei a eles. O que você vai ser na brincadeira? Explicou Costi. Rei do lago, rei da terra ou rei de alguma outra coisa. Nunca fizemos com 3 pessoas antes. O que você quer ser, Jenna? Rainha das fadas, eu disse entre soluços. Tudo bem, agora vamos fazer o seguinte. Não é tão simples assim. Nós 3 ficamos paralisados de choque. Não tínhamos percebido que havia outra pessoa ali, mas ao ouvir aquela voz, imediatamente vimos uma velha toda de preto, debruçada sobre as raízes de uma árvore próxima. Ela estava colhendo cogumelos amarelos e colocando numa cestinha. Era possível que estivesse ali aquele tempo todo. Misturava-se com as cores escuras da floresta, como se fosse apenas mais uma planta. O que você quer dizer? Perguntou Costi. É só uma brincadeira, disse César. Nada é só uma brincadeira, respondeu a velha, cocheando em nossa direção com a cestinha de cogumelos penduradas no braço. Seja qual for o jogo, é preciso jogá-lo direito. Existem regras que aparentemente vocês não conhecem. Que regras? Perguntou Costi, franzindo o senho. Ah, disse a velha, agachando-se perto de nós. Ela tirou um pedaço de pano quadrado de dentro da cesta e esticou sobre o terreno arenoso na margem do lago. Como se envolvidos por um poderoso feitiço, nós 3 nos agachamos também e aguardamos. Você não pode se proclamar rei sem dar algo em troca pelo título. Rei do lago, rei da terra, rainha das fadas. Esses títulos não são concedidos a qualquer um. Nem podem ser obtidos com demonstrações bobas de força e rapidez, disse a velha olhando para Costi, que apertou os olhos. Vocês precisam pagar por eles. Pagar? Sussurrou César. Com o quê? Dinheiro? Houve um breve silêncio, então a velha respondeu. Vocês precisam pagar com o que lhes é mais precioso no mundo, com algo que amo mais do que qualquer coisa. Coloquem-no em cima deste pano, cedam-no voluntariamente e o título que desejam será de vocês para sempre. Se eu tivesse em seu lugar, daria esses cogumelos, pois eles afastarão a fome de mim por mais um dia. E nada é mais precioso do que a vida. O que vão entregar? Nós 3 ficamos muito impressionados. Os rostos dos meninos estavam bastante sérios. Costi tirou do pescoço o cordão com seu anel de prata e colocou em cima do pano. Pronto, disse ele. Quero ser o rei do lago. Tem certeza? Perguntou a velha, observando com muita atenção.
Não teria oferecido meu anel se não tivesse certeza. Eu só tinha 5 anos, mas sabia que precisava ser corajosa e abrir mão do meu tesouro. Tirei minha linda coroa, que fizera com tanto afinco e tanto amor. Quero ser a rainha das fadas. Por favor, sussurrei, colocando-a ao lado do anel. A velha mostrou-me seu sorriso banguela. Tem certeza, menininha? Disse ela com um ar que era ao mesmo tempo tranquilo e intenso. A voz dela me assustava, mais ainda do que seus olhos pequenos e escuros, mas Costi não demonstrava nenhum medo e achei que precisava me igualar a ele. Sim, respondi. O olhar da velha pausou sobre César. Rei da terra, disse ela pensativa, é o único que resta. César estava pálido, parecia prestes a desmaiar e olhava fixamente para o irmão. Achei que ele não sabia o que oferecer e ia lhe sugerir que entregasse sua capa, quando a velha disse: Tem certeza? Algo mudou no rosto de César e um calafrio percorreu minha espinha. Era como se a escuridão estivesse refletida nos olhos daquele menino de 8 anos. Baixei o olhar, não podia encará-lo. Ouvi-o dizer, tenho certeza, numa voz que parecia ser de outra pessoa. Então a velha falou mais uma vez. Está feito, podem brincar. E não se esqueçam da próxima vez. Tudo tem um preço. Ela apanhou sua cestinha e se afastou claudicante, desaparecendo por entre as árvores da floresta. Costi já estava de pé e toda a seriedade havia sido esquecida. Sou o rei do lago, gritou ele, agarrando minha mão e correndo comigo na direção da água. Vamos, Jenna, você pode ser a primeira a andar na jangada. Vou levá-la até a ilha mágica. A rainha das fadas precisa de um lugar especial para reunir sua corte. Foi tudo tão rápido. Com o coração batendo forte, deixei que meu primo me levasse até aquela jangada precária, construída de galhos de salgueiro amarrados com pedaços desgastados de corda. A embarcação balançou enquanto Costi, com a água pelos joelhos, desfazia o nó que aprendia ao salgueiro. Eu me desequilibrei e caí sentada, engolindo lágrimas de medo. Meu primo mais velho permitira que eu participasse de sua brincadeira de gente grande. Não podia que ele me achasse uma chorona. Além do mais, eu pagara por aquilo com o que mais amava no mundo. Não era possível que fosse dar algum problema, e queria muito ir até aquela linda ilhazinha cheia de flores. Se procurasse bastante, talvez encontrasse fadas de verdade escondidas dentro dos botões. Eu era uma rainha, precisava ter coragem. Pronta? Perguntou Costi. Sem esperar uma resposta, ele empurrou a jangada para longe da margem. A vareta que eles usavam para remar estava em cima da embarcação ao longo dos meus pés. Costi provavelmente planejara subir também, mas a jangada se moveu rápido demais. Agarrei a vareta, mas ela rolou e caiu dentro do água morta. Costi ficou perto da margem, observando enquanto eu me afastava. A jangada foi para o meio do lago, formando círculos na superfície que levaram a vareta cada vez mais para longe. Passei pela ilhota das flores, passei por uma ilha cheia de espinheiros e por uma outra com inúmeras pedras cobertas de limo. As silhuetas dos meus primos foram ficando cada vez menores. Imaginei que havia vultos nas ilhas à minha volta, mas tentando me agarrar. A névoa me envolveu, como se tentasse levar-me para o reino misterioso que havia do outro lado. Desatei a chorar. A jangada afastou-se ainda mais e eu comecei a gritar. Segure firme, Jenna, gritou Costi. Vou aí pegar você. Ele tirou a camisa e mergulhou no lago. Costi sabia nadar muito bem. César estava na margem atrás dele, escondido pelas sombras. Seu rosto era um borrão branco e seu corpo não era maior que um dos meus dedos. Ele estava completamente imóvel. Fui me acalmando conforme Costi se aproximava de mim, e meus gritos se transformaram em soluços, e então, num choro mais tranquilo, eu vi a água do lago borbulhando.
e formando redemoinhos em volta de meu primo. A jangada começou a se mover em círculos, deixando-me tonta e mantendo-me fora do alcance dele. Não havia nada onde eu pudesse me segurar. Senti outro grito surgindo em meu peito e mordi os lábios com forças para não deixá-lo sair. E então Costi estava ali, com as mãos segurando a borda da jangada e o rosto ainda mais pálido do que o César. Os cabelos pretos dele pingavam água e seu queixo estava batendo. Eu estava assustada demais para dizer qualquer coisa. A jangada começou a deslizar lentamente na direção da margem, com as pernas fortes de Costi impulsionando-a para frente. Passamos pela Ilha das Pedras e pela Ilha dos Espinheiros. Costi estava lutando para segurar a jangada, nadando contra a corrente. Havia ferocidade em seus olhos, como se ele estivesse no meio de uma briga. Os dedos dele estavam escorregando. Tapei os olhos com as mãos enquanto ouvia a respiração ofegante do meu primo. Senti que a jangada estava rodando e depois virando. Ouvi o barulho de algo caindo na água. Então alguém agarrou meu braço e eu lutei para me libertar. Pare, Jenna! Sou eu! Você está segura! A voz era de César. Ao abrir os olhos, vi a jangada chegando à margem e as mãos dele me arrastando para a terra firme. Eu estava tonta e com o nariz escorrendo. Meu coração parecia que ia explodir. Saí correndo. Passei por César, pelo pano onde havíamos deixado nossas oferendas, pelas roupas que Costi largara ali, e me escondi debaixo de alguns arbustos, onde me cobri com uma colcha colorida e me deixei dominar por soluços de medo e alívio. Não sei se fiquei muito tempo lá. Para uma criança de 5 anos, alguns minutos podem parecer uma vida inteira. Ouvi César gritando meu nome, mas ignorei-o. Aquilo tudo era culpa dos meninos. Eles haviam me obrigado a entrar na brincadeira. Haviam me obrigado a vir até o lago e agora estava tudo estragado. E eu não me tornara a rainha das fadas, apesar de ter aberto mão da minha querida coroa. Agora meus primos iam caçoar de mim porque eu ficara com medo e chorar e jamais me deixariam brincar de novo com eles. Jenna, apareça, por favor, Jenna! Algo na voz de César fez com que eu me levantasse e voltasse à margem do lago. O pedaço de pano quadrado ainda estava na areia, mas o anel de prata e minha coroa haviam desaparecido. A jangada não estava em lugar nenhum, e nem Costi. Onde você estava? Perguntou César, segurando meus braços com força. Achei que ele fosse me sacudir. Para onde você foi? Viu o que aconteceu? Ai, me largue, protestei. Ver o quê? Como assim? Cadê o Costi? Foi então que percebi que, embora meu primo fosse 3 anos mais velho do que eu, ele estava chorando. César me fez sentar na areia na margem do lago e me contou o que havia acontecido. O nariz dele estava escorrendo por causa das lágrimas e seus olhos estavam ficando vermelhos e inchados. Devolvi o lenço a ele. César me contou que quando a jangada passara pela Ilha das Flores, Costi não conseguia mais segurá-la. Quando César estava tirando as botas e a camisa para ir ajudar o irmão, um par de mãos saíra de dentro da água, puxando os braços de Costi e fazendo com que a jangada balançasse, como se desejasse virá-la. César nadara para me salvar e conseguira agarrar a jangada bem na hora. Ele a levara para a margem e voltara para pegar Costi. Mas quando chegara à Ilha das Flores, a água estava calma, Costi desaparecera. Ele está morto, disse César, como se não pudesse acreditar nas próprias palavras, embora houvesse acabado de testemunhar o que acontecera. Costi morreu. A bruxa o levou. Draguta, a bruxa da floresta. Ela levou-o para baixo do lago e o afogou. Eu era pequena demais para saber o que dizer. Acho que ainda não entendi o que era a morte. Nós temos de ir para casa. Os olhos de César estavam estranhos, arregalados e com uma expressão de espanto. Ele parecia estar sentindo mais raiva do que tristeza. Vamos precisar contar a eles. Você vai ter de me ajudar, Jenna. Eu assenti, enquanto o pesar caía sobre mim como um manto preto. Costi se fora. Costi
que era tão vivaz, a pessoa mais cheia de vida que eu conhecera. Costi, a quem todos amavam. Olhei os pequenos brilhos que cintilavam na superfície do lago e achei que tinha ouvido uma risada. Vamos, depressa, disse César. Temos de combinar o que vamos dizer. Podemos praticar no caminho. Lembro daquela parte muito bem. Nós dois atravessando a floresta, César segurando minha mão tão pequenina na dele, que não era muito maior, e me explicando cuidadosamente tudo o que acontecera. Acho que ele fez isso para me acalmar. Mesmo 10 anos terem se passado, eu ainda me lembrava da expressão no rosto de César, quando ele contara o que acontecera ao pai. Era um enorme peso para um menino de apenas 8 anos de idade. Ajudei no que pude, contando a mesma história. Os fatos estavam todos embaralhados na minha cabeça, por isso era bom que ele houvesse me explicado tudo tão direitinho. César não falou nada sobre a brincadeira, e eu também não. Confessamos que estivéramos num lago proibido brincando com uma jangada. Falamos das correntes traiçoeiras e das mãos na água. Tio Nicolai e tia Bogdana ficaram tão desesperados com a perda de seu adorado primogênito que após algum tempo pararam de prestar atenção no que dizíamos. Minha mãe levou a mim e a Tati de volta para Piscul Dracului. Depois disso, eu deixei de ver César com tanta frequência. Ele se tornara o filho mais velho e se esforçava muito para aprender a ser mercador, acompanhar tio Nicolai nas reuniões da aldeia e entender tudo sobre a fazenda. César passara diversos anos estudando em Brasov e voltara irreconhecível, já um rapaz. Ele passou a me intimidar, tão alto, tão grande, tão sério, tão cheio de ideias e teorias que eram completamente opostas às minhas. Mesmo assim, eu lhe devia minha vida e jamais me esquecera disso. O problema, eu disse a Gogo, que estava sentado numa folha praticando a arte de ficar invisível, é que é muito difícil ser amiga de César. Se eu pudesse ficar mais íntima dele, talvez conseguisse convencê-lo a desistir dessa ideia de vingança. Mas ele achava que as meninas são inferiores e que não têm cabeça para nada além de cozinhar e limpar. Neste inverno, eu vou provar o contrário. Vou cuidar tão bem do negócio de papai que nem ele nem tio Nicolai terão de fazer nada. Como é aquele ditado? Quanto maior a subida, maior a queda. Gogu, nada disso. Achei que pelo menos você confiava em mim. Eu confio, Jenna, completamente, mas tenha cuidado. Tudo está mudando. Foi você mesma quem disse. Mudanças podem ser assustadoras. Por isso, fico feliz de ter você, eu disse. Você mantém minha cabeça no lugar, Gogu. Impede que eu cometa erros idiotas. Espero que César nunca mais sugira que eu tenha um cachorro. Não sei viver sem você. Nem eu sem você, Jenna. Nós somos uma dupla. Está ficando frio, o inverno está chegando. Posso voltar a seu ombro? Fim do capítulo 2.